estamos iniciando mais um programa Fentech TV. Hoje vamos estar entrevistando o professor Alceu Rosolino, que é técnico em eletrotécnica e diretor do Sintec São Paulo. Mas queremos lembrar que na próxima semana o nosso movimento sindical está comemorando 35 anos. Então, no dia 22, sexta-feira próxima, estaremos comemorando os 35 anos do movimento sindical no Hotel Braston, na Rua Martins Fontes, São Paulo. E nesse momento estaremos prestando homenagem a uma série de companheiros que durante esses 35 anos lutaram pela categoria dos técnicos industriais. E estaremos lançando também um livro, 35 anos do movimento dos técnicos industriais, que é uma longa jornada na qual me orgulho de estar desde o primeiro instante. Muito bem, dando continuidade ao nosso programa, vamos aqui para a entrevista com o senhor Alceu Rosolino. Senhor Alceu Rosolino, o senhor já está no Sintec São Paulo há mais de 25 anos, vem elaborando um trabalho e recentemente implantamos o Departamento de Assistência ao Filiado, ao associado. E nós gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho sobre esse departamento e os objetivos de ter esse departamento de assistência ao associado. Inicialmente diria que o problema que surgiu, a ideia desse departamento, é em razão do sistema educacional brasileiro, que tem gerado uma série de conflitos entre formações superiores e formações de nível médio. E o sindicato nosso, do qual faço parte, pertence aos sindicatos de nível médio. E há uma tendência conflitante entre essas duas formações, a superior e o médio. Em razão disso é que nós criamos esse departamento, porque os problemas são inúmeros, as queixas são inúmeras e as perguntas também são complexas. Então nós temos um departamento muito bem montado, com advogados, com especialistas, inclusive funcionários dedicados que fornecem todas as informações possíveis dentro das nossas capacidades informativas. Mas, basicamente, foi fundado exatamente devido às perguntas inúmeras em razão desse estado conflitante entre formações superiores e formações de nível médio. Esse estado conflitante que o senhor menciona, isso, obviamente, é pelas atribuições profissionais. Quais são as maiores reivindicações dos técnicos? Isso é uma decorrência ainda não percebida pelas nossas entidades educacionais. O mundo mudou, não só no Brasil, como no mundo todo. O próprio Brasil saiu de uma determinada, vamos dizer, estrutura econômica e passou a ser outra. Estamos vivendo desde a implantação do neoliberalismo e também da globalização. De modo que o mundo hoje se reduziu a um conhecimento quase que total. Nós sabemos o que acontece na Indonésia 5 minutos depois da ocorrência. O mundo não só. E as nossas autoridades educacionais, o nosso ensino continua a ser o mesmo ensino formulado há 40, 50 anos atrás, em que nós temos a formação superior plena e temos a formação técnica e a formação tecnológica. O campo de atuação da profissão plena hoje situa-se apenas no plano político e administrativo, porque são profissionais da gestão. Eles são excelentes profissionais, como ministros, como secretários, como pessoal da alta cúpula administrativa. Contudo, na parte profissional da execução,
A formação plena não tem mais lugar hoje. Hoje tem que ser médico ortopedista, tem que ser médico gastroenterologista, tem que ser técnico em eletrotécnica, tem que ir em eletrônica. Quer dizer, a divisão do trabalho atual não permite mais a formação plena. Bem, o senhor está tocando num assunto que realmente é para se observar e eu gostaria de estar aprofundando um pouco mais. O senhor está dizendo, e eu estou concordando com a sua palavra, e percebendo agora, nesse momento, realmente a tecnologia avança, a tecnologia cada dia com mais coisas. Alguns anos atrás era impossível nós estávamos fazendo um programa de televisão como nós estamos fazendo hoje, uma entidade como a nossa, um programa de televisão. Então, quer dizer, o senhor observa bem, as escolas, as universidades, elas não estão acompanhando esse desenvolvimento tecnológico. Exatamente. Quer dizer, a pessoa se forma e vai aprender no mercado de trabalho. Exatamente. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso. Então, em razão disso, estamos assistindo, quer dizer, um fenômeno educacional que talvez não seja só do Brasil, do mundo todo. Significa o fim da formação plena, quer dizer, uma opinião pessoal, por observação de anos e anos lecionando. Hoje nós estamos na época da tecnologia, o indivíduo tem que se especializar. Eu sou um eletrotécnico, mas se perguntarem para mim como é que funciona um rádio moderno, eu não sei. Eu não tive essa formação, digo mais, sou apenas em alguns ramos da eletrotécnica, eu não tenho grande profundidade fora disso, né? Eu acredito que o mesmo deve ocorrer com todo profissional, né? Como é que você pode formar um engenheiro eletricista? A eletricidade é um campo vastíssimo, ele tem que se especializar em alguma coisa. Então, o certo é nós temos uma formação plena de bacharel em engenharia e depois a especialidade. Quer dizer, isso que a tendência do ensino é essa. Ora, os técnicos nada mais são que especialistas de uma determinada área de uma ciência especializada. São eletrotécnicos, são eletrônicos, são mecânicos, são sempre especialistas. O ensino dele é fundamentado apenas no mínimo profissionalizante. Ele não é um ensino universitário. Tudo bem, mas, seu, mesmo na área em que nós representamos, na área dos técnicos, nós temos observado e às vezes criticado a criação de certas modalidades que conflitam até com a formação principal. E eu também, certo? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a especialização do técnico. Por quê? Nós sabemos, né, que criam aí técnico em inspeção veicular. Técnico em inspeção veicular não é uma especialização do técnico mecânica. Sabe? Sem dúvida é. Técnicos especialista em transporte ferroviário. Não é uma especialidade. Então, dentro disso aí, nós podíamos estar pensando de ter aquelas formações básicas, mecânica, eletrotécnica, construção civil, isso e aquilo, e depois a especialidade. Eu acho que cabe da mesma forma que o senhor está dizendo aí. Exatamente, a formação de bacharel. A formação de bacharel é muito antiga. Ela foi preconizada já no tempo da República, quando nós proclamamos a República aqui no Brasil, já se instituiu a formação de bacharel. Quer dizer, era um ensino básico, universitário, enciclopédico, e que depois o indivíduo fazia uma especialidade. Isso tudo desapareceu por novas leis, etc. O Brasil tem um grande pecado original, tem muitas constituições, nós tivemos inúmeras constituições, todos eles influenciaram no ensino brasileiro. Mas acredito que agora, com essa estabilidade, nós podemos ter uma diretriz muito mais, as autoridades que pensem sobre isso, né? Isso apenas é uma opinião. Agora, há umas coisas que têm que desaparecer, por exemplo, o caso da estrutura do que os técnicos estão subordinados hoje, ao sistema Confea-Cresce.
Sem dúvida, o fato de pertencer a um conselho de administração não constitui nenhuma irregularidade, porque toda profissão deve estar sob controle, não só sob controle, como também por fiscalização. E certamente os conselhos são realmente os órgãos destinados a essa atividade, né? Contudo, há umas coisas curiosas desse conselho. Por exemplo, no caso dos técnicos. Os técnicos são obrigados a se registrar nos conselhos. A própria legislação determina que, para exercer aquelas atribuições da sua legislação específica, eles devem se registrar em conselhos. Contudo, eles são obrigados a se registrar no sistema Confiacres e não fazem parte do sistema. Não haveria mal nenhum nisso. Contudo, há um dispositivo no próprio sistema que é uma irregularidade. Permite que uma categoria de nível superior determine o que a outra de nível médio faça ou deixe de fazer, o que constitui uma irregularidade, né? E isso demora muitos anos, porque foi instituído em 1946. Já demanda um bom tempo. E daí o fato de os técnicos se rebelarem contra isso, não que sejam inimigos de engenheiros, isso não existe. Né? O oponente se rebelar pelo fato de uma determinada categoria ter a propriedade de determinar o que a outra possa fazer. E é uma categoria evidente que são profissionais superiores, mas dentro da, vamos dizer, de uma questão de ética até. Nesse caso, nós observamos aí que é uma briga pelo mercado de trabalho. Né? Sem dúvida é. E até lembrando um comentário de um engenheiro, deputado federal, já falecido, Horácio Ortiz. Horácio Ortiz foi presidente do Sindicato dos Engenheiros. Horácio Ortiz, num evento realizado pela nossa entidade, ele fez um pronunciamento e disse com todas as letras: engenheiros e arquitetos que estão preocupados com uma casinha de 80 metros quadrados, não é nem engenheiro, nem arquiteto, é picareta. Essas foram as palavras do Horácio Ortiz lá nos não chegamos a 80. Tanto, né? Não chegamos a 80. Tanto. É evidente que isso é uma questão que pode ser resolvida facilmente, né? Ou se cria um conselho próprio de técnicos, que talvez seja uma bandeira muito boa para se levar, para se levantar essa bandeira, ou se faça uma modificação nos sistemas de conselhos existentes, de modo que os técnicos possam participar também em igualdade das outras categorias registradas. Esse talvez seja a solução, porque conselho deve sempre existir, porque toda profissão tem que estar sob controle e sob fiscalização. E o órgão é exatamente adequado para isso, desde que não se torne um sindicato. O que está acontecendo com muitos conselhos é fazerem o que os sindicatos fazem. Quer dizer, porque o sindicato destina-se a proteger os interesses individuais e coletivos dos seus registrados, dos seus filiados. Ao passo que os conselhos não, destina-se a manter sob controle e fiscalização as profissões regulamentadas. E eles não fazem, eles mais fazem o que o sindicato faz. Na verdade, a função do conselho é a proteção da sociedade. Exatamente. E não a proteção dos engenheiros, dos profissionais. E é o que eles fazem. É o que eles fazem. Então, e são dotados também, e eles fazem isso porque estão dotados do grande poder de polícia, né? É um poder institucional que existe, não é um poder estabelecido na Constituição, mas é um poder institucional, quer dizer, tolerado pelo Poder Executivo. Não é só o Conselho que faz, o próprio governo executa o poder de polícia, quer dizer, interpreta coisas que não são leis. Um conselho é uma autarquia. Sem dúvida. Uma autarquia, ela só pode ser criada com a deliberação do Executivo. Quer dizer, o governo é que tem que pedir a criação da autarquia. Então, ela é uma entidade que o governo delega poderes para fiscalização no sentido de defender a sociedade. Exatamente. Mas o que nós temos visto nesses 35 anos do nosso movimento, que eles agem exatamente o contrário. Quer dizer, eles prejudicam principalmente os técnicos,
prejudicam principalmente os técnicos, em benefício aí aos profissionais de nível superior. Quer dizer, nós temos uma regulamentação profissional que o senhor, que é o responsável pelo departamento de assistência ao associado, sabe muito bem quantas reclamações. Quer dizer, a nossa legislação não é cumprida de hipótese alguma, certo? E a nossa representação no sistema é nula. Quer dizer, realmente eles legislam do jeito que eles querem ao nosso respeito. Tá? As ações judiciais que nós temos contra o sistema Confecrea, elas não são cumpridas pelo sistema. Sempre estão inventando um novo empecilho, não é isso? Exatamente. Não, e é uma pena, e é uma coisa assim, porque eu, por exemplo, convivi muito, no tempo que eu fui professor de escola técnica, convivi com engenheiros, com agrônomos, com engenheiros civis, eletricistas e outras categorias, excelentes profissionais, distintas pessoas, né? Que eu tive o privilégio de ter até relações de amizade e também fazer parte de equipes, né? Mesmo na própria Instituto de Pesquisas, na USP, tivemos a oportunidade de fundar outras associações, como de preservadores de madeira, que eu fiz parte. E tive contato, até orgulho de ter trabalhado junto com distintos engenheiros, homens altamente capazes, etc., né? Então, acho que não justifica esse conflito entre profissões superiores e inferiores, não é? E inferiores não, quer dizer, médias, que eles consideram como inferiores, né? Eu acho que isso deve desaparecer. E a gente está aqui apenas como assistente, porque a gente não pode modificar isso, depende da autoridade. Tudo bem, o senhor toca num assunto que realmente nós temos que destacar aqui. Nós não temos nenhum problema com a relação com os profissionais de nível superior. Nas empresas nós estamos juntos. No trabalho, no dia a dia, nós estamos juntos. Nós não temos nenhum problema. Quem cria problema para os técnicos é esse sistema Confecrea, com pessoas incompetentes que se juntam nesses conselhos para poder segurar aí as suas atividades profissionais. Tem medo da concorrência do técnico, sabe? Tem medo. Então, quem cria problema para nós são os que compõem o sistema Confecrea. Não todos, evidente, mas muitos deles. Eu diria a maior parte, tanto é que nós estamos fora. Se nós tivéssemos a maior parte nos defendendo, certo? Hoje aparece, né? Tem eleição no sistema Confecrea, então agora precisa do nosso voto. Todos são bonzinhos, todos bonzinhos. Vamos lá, vamos criar uma comissão para estudar a volta dos técnicos. Não se trata bem, às vezes é uma carícia, né? Às vezes recebe uma carícia, um achego, etc., né? Então justifica às vezes o procedimento. Mas, de certa forma, a gravidade reside no fato de que o sistema arrecada 700 milhões e os técnicos desses 700 contribuem com 200 e não podem utilizar nem a nada disso em benefício deles, porque não podem opinar sobre suas próprias atribuições, nem se defender quando são agredidos. Mas pagam, porque a lei determina que eles devem pagar e se registrar, mas não fazem parte do sistema. Então isso tem que ser solucionado de uma forma ou de outra. Ou criação do conselho próprio, ou o próprio sistema se modifique no sentido de acolher esses profissionais e conceder a eles as mesmas coisas que dispõe a todos os outros. Esse é um ponto de vista pessoal apenas. Não, muito bem, mas isso é verdade. Nós colocamos no sistema Confecrea 200 milhões por ano. A preocupação deles, da nossa saída, sabe, não é porque nos querem lá. A preocupação deles é que eles vão perder 200 milhões do seu orçamento. Essa é a preocupação. Mas, com certeza, os nossos governantes, ministro do Trabalho, ministro da Casa Civil, ministro das Relações Institucionais, né, o Berzoim e o Mercadante, vão analisar
esse nosso pedido e, com certeza, em breve, o nosso projeto de desmembramento do sistema Confecrea estará sendo discutido dentro do Congresso Nacional. E nós gostaríamos do apoio de todos os técnicos, que todos se envolvessem aí e que não fossem na onda de 3 ou 4 que se aliam e acreditam ainda que pode ter uma representação de técnicos. A decisão da FENTEC é proporcionalidade ou desmembramento do sistema Confecrea. É esse o posicionamento da FENTEC, isso, né? o posicionamento da nossa federação. Nós podemos continuar no sistema? Podemos continuar no sistema, desde que tenhamos a proporcionalidade. Não tem cabimento colocar no sistema 200 milhões de reais e que não fazem absolutamente nada para a nossa categoria. E perturbam até, né? E ainda atrapalham e usam o nosso dinheiro para trabalhar contra nós. Exatamente. E aquilo que o senhor muito bem disse, a função do Conselho é outra. Ele confunde o Conselho com o sindicato. O Conselho tem que manter sob controle e fiscalizar. Exatamente. E não proteger. Né? Exatamente. Então, seu Rosolino, eu acho que é interessante essa nossa conversa, interessante para os técnicos, para os telespectadores. E o senhor, como tem uma vivência, né, uma vivência de quase um século né, na área educacional e na área profissional, né, e para quem não sabe, o seu Rosolino está partindo já em direção aos 91 anos de idade. E vive em escolas técnicas desde os seus 17, 18 anos. Se formou técnico e continuou na escola técnica como professor. Quer dizer, há 20 anos de idade, ele já estava participando, diretor de escola técnica. Então, quer dizer, tem uma vivência muito... E é uma autoridade para falar sobre o assunto dos técnicos industriais. Bom, encerrando o nosso programa de hoje, nós passamos a palavra para o senhor Rosolino fazer as suas considerações finais sobre essa nossa entrevista de hoje. Senhor Rosolino, esteja com a palavra aí para as suas considerações finais. Uma consideração final é uma repetição praticamente do que venho falando há 25 anos. Mas, de certa forma, acredito que com esse assentimento das profissões superiores de que técnico não é um adversário e nenhum concorrente no mercado de trabalho que possa ocasionar distúrbios, porque a própria legislação não é muito favorável ao nível médio, e acredito que tenham mais compreensão do que seja realmente a formação técnica. Ela não veio para disputar no campo de trabalho, ela veio para sobreviver como profissional, para que ele possa sustentar sua família e ele próprio como profissional liberal que é. Ele pode executar profissões como empregado, como assalariado, que constitui a grande atribuição deles, mas funciona como um liberal, com muita competência, e quer apenas que seja reconhecida essa competência. Ele não quer conflito, não quer atrito, não quer nada, quer apenas sobreviver, viver e trabalhar. De sorte que essa é a função. E nós temos um departamento de trabalho, um departamento no Sintec que está à disposição dos profissionais. Pode nos consultar a hora que quiser, com qualquer problema que tenha relativo ao seu exercício profissional. As atribuições profissionais. Suas atribuições profissionais. Estamos lá, é um bom departamento, muito bem consolidado, com pessoas competentes. Eu sou apenas o chefe, mas chefe nem sempre é o que dá as palavras. Quem trabalha mesmo são os subalternos que escolhem, que trabalham bem e que, na necessidade, são eles que assumem. De sorte que eu acredito que tenhamos um departamento eficiente dentro desse Sintec
e que está servindo a nossa categoria. E vamos colocar o nosso departamento a serviço dos Sintecs. Aqueles Sintecs, profissionais de outros estados, que têm a necessidade de ter informações sobre as suas atribuições profissionais, podem fazer a consulta para o diretor Alceu Rosolino, que com satisfação irá dar todas as informações necessárias e o encaminhamento que se deve dar para resolver o seu problema. Está aí o nosso e-mail, o nosso site, pelo Fale Conosco, pode ser encaminhada essas perguntas, essas dúvidas que com certeza os nossos técnicos têm. Reafirmando, né, dia 22, sexta-feira próxima, nós temos a comemoração dos 35 anos do movimento dos técnicos industriais, às 18 horas, e tem uma palestra às 14h30 com o apresentador do programa da CBN, Milton Yang, que quem puder estar assistindo essa palestra está à disposição. Muito obrigado e até a próxima.